Só para finalizar aqui a análise da Taesa, tá? Eu estava falando no vídeo anterior sobre os indicadores de valuation, tá? E o indicador de endividamento eu já expliquei. Agora vamos entender aqui um pouco sobre os indicadores de eficiência e rentabilidade, tá? De eficiência, o que eu gostaria de destacar é a margem bruta e a margem líquida, que nada mais é do que o lucro líquido, a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida, perfeito? E dos indicadores de rentabilidade, que eu gosto de destacar aqui é o ROI, que, a grosso modo, ele diz quanto de retorno, né, que a empresa gerou para os seus acionistas em relação ao patrimônio líquido, o capital investido, né, o capital próprio, né, investido na empresa. Tá? Então, você pode ver aqui que a Taesa ela tem boas margens, né, de bruta e líquida, acima de 50%, e ela tem um ROI de 37%. Tá? Vocês vão perceber, quando vocês começarem a investir em ações, ou até mesmo se você já investe há algum tempo, que aqueles setores de atuação que eu falei no slide anterior, setor financeiro, setor de energia elétrica, também o setor de saneamento, de alimentação, de saúde, são setores que, justamente por serem resilientes, tá? Tem uma demanda inelástica, eles costumam ter lucro ano após ano, de uma forma constante, certo? A constância nos resultados é uma marca desses setores de atuação, e justamente por isso que eles vão ter bons indicadores de eficiência e de rentabilidade. Por isso que eu passei aquela dica valiosa para vocês. Perfeito? Então, eu também gostaria de trazer aqui um caso particular meu, para falar rapidamente de um outro detalhe que eu considero importante para vocês. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu investi nas ações da Raia Drogasil. E alguns meses, um ano depois, eu resolvi me desfazer dela. Tá? E aí vocês podem estar pensando aqui, principalmente vocês que têm ações da Raia Drogasil, podem estar pensando, poxa, ela performou tão bem nesses últimos 6 anos, você deve estar arrependido. E não, não estou. Tá? E vou explicar por quê. Certo? Então, vamos aqui na ações da Raia Drogasil, que eu considero uma boa empresa, mas, por critérios pessoais, eu resolvi me desfazer dela. Então, vamos aqui analisar as ordinárias da Raia Drogasil, tá? E o que acontece? Quando eu comecei a investir lá em 2016, eu vi que a Raia Drogasil era uma ótima empresa e performava muito bem, e de um setor, até então, que eu considerava resiliente, o setor de farmácia, que é um subsetor do setor de saúde, certo? Mas vocês têm que entender o seguinte, apesar de ela ser do setor de farmácia, ou seja, do setor de saúde, que é um setor resiliente, mas o subsetor de farmácias, ele é um setor que tem uma característica de varejista, que faz parte de um setor de varejo, como restaurante, supermercado, lojas de todos os tipos, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que o setor de farmácia ele sofre muito com concorrência, certo? A cada esquina tem uma farmácia diferente, não é verdade? Então, uma coisa que eu percebi estudando, né, lá no início, eu percebi aqui, o setor de farmácia, tá? Apesar de que muitas pessoas não podem deixar de comprar remédio, porque tem doenças que precisam de um tratamento constante à base de remédio, caso contrário, pode vir até a falecer, né? Mesmo assim, mesmo tendo essa característica resiliente nela, mas ela não deixa de ser de fazer parte, de ter uma característica de varejo, ela é varejista, certo? Sofre muito com concorrência, apesar de ser uma ótima empresa, com ótima gestão, mas ela sofre concorrência, e em virtude disso, olhem só aqui, ela tem uma margem líquida de 3,20%, ou seja, baixíssima, certo? O que é que isso significa dizer? Empresas, não só no caso da Raia Drogasil, mas empresas de outros setores varejistas, né, setores cíclicos, eles trabalham com essas margens líquidas muito apertadas, ali entre 2,5%, 2,7%, 2,10%, no máximo 10%, certo? Bem apertada mesmo. Isso significa dizer o quê? Que qualquer coisa, qualquer evento relevante que possa impactar o faturamento, os negócios,
da empresa, qualquer evento, qualquer agulhinha que possa ali furar o balão, certo? Estourar o balão, qualquer coisinha que possa impactar o faturamento dela, ela corre um sério risco de ter um prejuízo naquele ano. Ou seja, ela está ali sempre na corda bamba, sempre no fio da navalha, entendeu? Qualquer coisinha ali, ela pode ter um prejuízo, tá? A Real Dragazil, eu acredito que ela não deva ter tido prejuízo nesses últimos 6 anos. Quem é investidor e conhece as ações dela pode saber melhor do que eu, mas o que eu quero dizer, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, aonde eu estou querendo chegar. Estou querendo dizer para vocês que, principalmente para quem está querendo começar a investir em ações, que é de suma importância, tá? Você ter critérios de seleção muito bem definidos. Tá? O investidor de ações, ele é um eterno arrependido, ele sofre sempre com a dor de corno, entendeu? Ele sempre vai ser um eterno arrependido, não tem jeito. Ele tem que ter a consciência de que ele sempre vai errar, sempre. Isso faz parte do aprendizado do investidor de ações, certo? Então, se você tiver critérios de seleção muito bem definidos, a chance de você performar bem ao longo das décadas de investimento, você vai ter muito mais chance de performar bem. Você vai ter uma chance de conseguir ter um bom retorno, correndo o mínimo de risco possível. Tá? Então, é esse detalhe que eu queria passar aqui para vocês. Tá? Eu poderia dar uma pincelada em vários outros detalhes concernentes à análise de empresas, né, listadas na Bolsa. Mas, devido ao tempo apertado, né, não posso passar aqui 2 horas ministrando a palestra para vocês, infelizmente, eu selecionei esses 2 detalhes aqui para vocês, certo? E para complementar essa parte aqui de ferramentas, tá? Eu gostaria de compartilhar aqui a página da B3 com vocês, certo? Só um segundinho. Estão conseguindo ver a página da B3? Perfeito. Vocês vão aqui na página da B3, vocês vão aqui em empresas listadas, certo? Quando vocês forem começar a analisar empresas para investir em ações, tá? Vocês também têm essa opção de analisar setores de atuação aqui nesse site da B3, aqui na listagem, tá? E aqui vocês vão clicar em busca por setor de atuação, certo? E aqui vocês vão ver os diversos setores das empresas, tá? E quais seriam aqueles setores que eu falei, que são blindados e que eu recomendo para vocês começarem a analisar, tá? Nós também chamamos de setores não cíclicos ou anticíclicos, tá? Que seriam financeiro, saúde e utilidade pública. Que dentro de utilidade pública vocês vão encontrar energia elétrica e saneamento. Eu não coloquei saneamento como exemplo, porque no caso do Brasil, todas as empresas de saneamento, tá? Com exceção de uma empresa que é de pequeníssimo porte, eu nem considero irrelevante, mas 99% das empresas de saneamento hoje no Brasil, elas são estatais. E eu tenho como critério de seleção não investir em empresas estatais. Tá? E para não ser hipócrita, eu assumo que eu tenho na minha carteira a Taesa, que ela tem como uma das controladoras a CEMIG, que é uma estatal mineira, certo? E a Cielo, que é controlada pelo Banco do Brasil, que é a economia mista. Tá? Mas, com exceção dessas duas, eu não tenho estatal na minha carteira. É um critério de seleção que eu adotei para mim. Tá? Também poderia citar empresas de telefonia, operadoras de telefonia, TIM, Vivo, Oi. Porém, eu considero essas empresas de péssima administração, péssima governança corporativa, tá? E eu tenho sérias dúvidas quanto ao futuro do setor de atuação das operadoras de telefonia. Não sei se elas vão continuar existindo daqui a alguns anos, tá? Então, eu também excluí, né, daquele rol de exemplos de setores blindados, certo? E uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, o setor macro,
de consumo, ele se subdivide em cíclico e não cíclico. Se vocês sempre vão analisar consumo não cíclico, que é justamente onde você vai encontrar os setores de alimentação e bebidas. Então, vocês podem ver aqui, agricultura, açúcar e álcool, carne e derivados, cervejas e refrigerantes, que é o caso da Ambev, perfeito? Vale uma ressalva, carnes e derivados, nós temos ali, por exemplo, a JBS, a Marfrig, a BR Foods, tá? A gente sabe que a JBS ela se envolveu no escândalo, né, do Joesley Day em 2017, tá? E uma outra ressalva em relação a carnes e derivados, elas não têm tanta resiliência quanto o setor micro de massas e biscoitos, né, setor de carboidrato, né? E esse setor é muito bem representado pela M. Dias Branco, que é uma empresa aqui do Ceará, do meu lado, certo? Nós sabemos que a boa parte da população brasileira é uma população, infelizmente, de baixa renda, inclusive tendo muitos miseráveis, infelizmente, e as massas e biscoitos são um tipo de alimento muito acessível para as grandes massas populacionais, de baixa renda e ali beirando a extrema pobreza. Então, assim, essas pessoas elas não têm condições de, em crises econômicas, comprar carne e derivados, tá? Então, em crises econômicas, carnes e derivados, elas sentem um pouco mais do que massas e biscoitos, tá? Isso não significa dizer que você não possa investir em JBS, em Marfrig, em BRF, não, você pode até investir nelas, mas cabe essa ressalva aqui para vocês. Elas não são tão resilientes quanto massas e biscoitos, que é muito bem representado pelo M. Dias Branco, tá? Então, era esse aqui, esse era uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, né, do site da B3. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para os slides. Estão conseguindo ver direitinho? O investidor ele também tem à disposição dele as casas de análise, como Suno Research, Nord Research e Empíricos Research, certo? Eu, particularmente, eu não acho as melhores ferramentas para analisar, mas existem investidores que têm um perfil arrojado, né? Gostam de se arriscar, mas não tem muito tempo e não tem muito saco para analisar empresas. E delega isso para uma casa de análise. Tá tudo bem, não tem problema, certo? Ele pode fazer isso. Mas lembrando que ele vai sempre estar preso os relatórios de análise dessas empresas, certo? E nem sempre essas empresas elas têm 100% de independência. Vale ressalvar isso. Tá? Por esse motivo que eu não considero as melhores ferramentas. Mas tem investidores que gostam, e está tudo bem. E quais seriam as estratégias de aporte? Né? Existe a estratégia de aportes altos em épocas de oportunidade e a estratégia de aportes mensais mínimos, que eu considero menos arriscado. Certo? Hoje, quando eu comecei a investir lá atrás, tá? Eu achava que a melhor estratégia era de aportes altos em épocas de oportunidade, tá? Eu me achava, assim, um grande investidor de ações, eu queria me arriscar, né? Ainda era relativamente jovem, era bacharel contábil, tinha um certo conhecimento, então eu achava tão bom quanto os melhores, então eu queria me arriscar e nisso eu errei, cometi erros e estudando ao longo do tempo eu percebi que a melhor estratégia para qualquer investidor, né, que não seja um analista de valores imobiliários ou um grande mega investidor, seja a de aportes mensais mínimos. Eu considero o menos arriscado de longe, tá? E no que é que consiste essa estratégia? Tá? E eu posso até estender, não apenas para as ações, mas para outras classes de ativos, como fundos imobiliários e ETFs. Vamos supor que você, investidor, tem uma carteira com 30 ativos de renda variável. 10 ações, 10 fundos imobiliários e 10 ETFs. E todo mês você aporta R$ 4.000 na tua carteira. O que é que você vai fazer? Você pega esses 4.000
e separa o valor para comprar um papel de cada ativo. Você separa o valor para comprar um papel de cada ação das 10 empresas que você tem, para comprar um papel de cada um dos 10 fundos imobiliários que você tem e um papel de cada um dos 10 ETFs que você tem. Você distribui os 4.000, os 30 ativos que você tem na carteira. Essa é a melhor estratégia. Aí você pode perguntar, tá, mas se não der para comprar um papel de cada um dos 30 ativos, você vai selecionar. E aí é que entra a expertise, o conhecimento, a bagagem do investidor. É aí onde é que ele vai se sobressair. Ele aí vai precisar ter o conhecimento necessário para saber analisar qual papel que ele deve investir naquele mês, caso o aporte dele não seja suficiente para comprar cada papel. Tá? E a estratégia de aportes altos em épocas de oportunidade são estratégias adotadas por investidores que se acham previdentes, a mãe de Iná, que tem a bola de cristal, que vai adivinhar o futuro, e também tem investidores que já têm uma bagagem de conhecimento muito extensa, ali de décadas, né? Como o Warren Buffett, como o Luiz Bazzi aqui no Brasil. Essas baleias, vamos dizer assim, né? Elas podem se dar o luxo de adotar essa estratégia em momentos de oportunidade. Tá? Mas nós, meros mortais, que estamos começando a investir agora, ou tem poucos anos de estrada, eu recomendo a estratégia de aportes mensais mínimos. Perfeito? E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem. Procure sempre respeitar o seu perfil investidor na seleção de ações para a formação da sua carteira de investimentos. Perfeito? Como eu havia falado no início da palestra, certo? As ações, elas fazem com que muitos entrantes na bolsa se vislumbrem com o potencial de retorno delas. Né? Eles ficam vislumbrados, enchem os olhos, o cifrão começa a piscar nos olhos, eles acham que vão ficar ricos da noite para o dia com as ações, e justamente por não conhecer o perfil investidor e não terem ideia de quais metas eles querem atingir, eles terminam quebrando a cara, se frustrando e saem por aí dizendo que a bolsa é cassino. Tá? Então, se você reconhece que você não tem estômago para investir em ações de forma direta, você tem um perfil conservador, amoderado, e você não tem um perfil psicológico, você não tem um nível de conhecimento, né? Não tem problema, você pode investir em ações de uma forma indireta, através de fundos de ações ou ETFs. Lembrando que se for investir em ETF, você é obrigado a declarar o imposto de renda, certo? Já em fundos de ações, não. Okay? Porque o gestor do fundo de ações, ele faz o trabalho de recolher o imposto de renda para você quando você resgata as cotas do fundo. Perfeito? Eu não estou querendo dizer aqui que algumas pessoas não tenham a capacidade cognitiva, a inteligência suficiente para investir em ações de uma forma direta. Não estou querendo dizer isso aqui, tá? Eu estou apenas querendo dizer que algumas pessoas, elas não têm o perfil, elas não são talhadas para investir diretamente em ações, tá? E não tem nenhum problema em relação a isso. Essas pessoas, elas podem até performar melhor do que alguns investidores com perfil arrojado que resolvem investir diretamente em ações. Então, essa é a mensagem que eu gostaria aqui de deixar para vocês. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Márcio Vasconcelos e Domingos Viscondes, e uma boa noite a todos.